O Senhor Jesus vai entrar em Jerusalém, como já era promessa, profecia na palavra de Deus. E as pessoas recebem bem a entrada de Jesus, aclamam a Jesus como Senhor, como Rei. E ao entrar na cidade, ele estava cumprindo a palavra do Senhor ao entrar num jumentinho, conforme diz a profecia de Zacarias, mostrando que aquele rei é um rei humilde, não é um rei que vem como um destruidor, mas como um salvador. Então a profecia da palavra de Deus já previa que ele não seria aquele grande conquistador, uma vez que o povo de Israel o rejeitou. Mas agora, pela própria profecia e também por sensibilidade de alguns, eles estão aceitando a Jesus como rei. Nós temos uma desconfiança de que eles estavam aclamando Jesus como rei, não de coração, mas como um ritual e com a possibilidade de ser aquele homem que dá pão de graça. Porque em João capítulo 6 ele denuncia isso, ele diz, quando eles quiseram aclamá-lo como rei, naquele momento ele falou: vocês me seguem por causa do pão que perece, trabalhai pela comida não que perece. Mas de qualquer forma há um cumprimento da profecia aqui. A ceia do Senhor. O Senhor Jesus entra num lugar chamado cenáculo. Cenáculo é o segundo andar de uma casa. Quem tinha um cenáculo era normalmente um sacerdote, um levita, um escriba, uma pessoa que usava esse segundo andar justamente para essas reuniões, e reuniões de oração inclusive, e aqui o Senhor Jesus manda preparar esse lugar é preparado e ali ele serve a ceia, a Páscoa. Seria a última Páscoa, mas introduzindo a primeira ceia, que seria para lembrar da morte dele. Isso já tem um grande ensino, uma vez que ali nós temos juntos, naquele cômodo, naquele recinto, nós temos a lembrança da Páscoa, que é a libertação do povo de Israel, a introdução da ceia do Senhor, já prevendo e profetizando a morte de Jesus Cristo, uma vez que aqueles elementos, pão e vinho, simbolizavam o corpo e o sangue de Cristo. E também ali naquela reunião nós já temos a revelação do traidor, quem trairia Jesus. Então é um caminho sem volta. O que está acontecendo ali já é o prenúncio de que as coisas estão terminando. O Senhor Jesus sente a necessidade de orar. Se Ele tem essa necessidade, nós também, como crentes em Cristo Jesus, temos que ter, nós já temos essa necessidade, temos que ter a consciência de que temos a necessidade de orar. O Senhor Jesus, Ele se derrama diante do Pai, pedindo ao Pai que, se tiver uma outra maneira de passar por tudo aquilo, sem experimentar o cálice, seria melhor. Ele ora 3 vezes, mas a resposta dele foi apenas o consolo. Deus o consolou, mas a vontade de Deus seria feita, ou seja, ele ia ter que amargar a separação. Jesus estava com medo da morte? Não, porque Ele é o dono da vida. A morte ali seria apenas aquela passagem desse estado dele de ministério na terra para voltar para a glória, sem problema nenhum. Não era esse o problema. A angústia de Jesus estava em saber antecipar o sofrimento de que Ele estaria com os nossos pecados sobre Ele. E uma pessoa carregada de pecado, mesmo sem ser pecador, uma pessoa dessa, ela está sofrendo muito. E ele sofreria a separação que o ser humano sofre, a separação de Deus. Porque foi na cruz, a primeira e única vez na história corrente e na eternidade,
que Deus, o Pai, estaria separado de Deus, o Filho. Uma coisa insustentável, insuportável. Por isso Jesus está ali clamando: é possível uma outra maneira? E o Pai responde: não. Então o Senhor Jesus teve que amargar essa separação do Pai. Jesus é preso. Jesus naquele monte, na escuridão, os guardas do templo, eles vão numa comitiva junto com sacerdotes e tudo mais, né? Eles vão para prender Jesus, com aquelas tochas, com paus, e o Senhor Jesus até interpela, ou seja, ele pergunta para eles, mas eu estava sempre ali, sempre nas praças, um homem público, poderiam ter me prendido, mas nós sabemos por que eles não prenderam, porque não era chegado o tempo. E por 3 vezes na Bíblia nós vemos uma tentativa de prendê-lo, mas Jesus entrava no meio da multidão e de modo sobrenatural até, ele fugia da multidão, dos seus, aqueles que queriam matá-lo, e também o texto diz, pelo menos um texto diz que eles tinham medo da multidão, porque prender Jesus ia causar uma comoção, uma vez que eles amavam Jesus, pelo menos por causa do pão e dos milagres que ele fazia. Então eles resolveram fazer de um modo mais privativo e através do código do traidor, que era Judas, beijando Jesus, indicando que era aquele Jesus. É estranho eles não conhecerem quem era Jesus, também não posso compreender tudo isso. Por causa do escuro? Talvez, mas eles precisavam de uma identificação para que não houvesse dúvida, aquele é Jesus. Prenderam Jesus, Jesus foi para a casa do sumo sacerdote, na verdade na casa do sogro do sumo sacerdote, e ali foi feito tudo errado, porque na lei do Sinédrio e também na lei romana, você não pode julgar pessoas à noite. A partir das 10 da manhã eles podiam julgar pessoas. Era quando abriam-se os tribunais para as pessoas serem julgadas, justamente para evitar aquilo que nós chamamos de na calada da noite, coisas erradas acontecendo, o povo está dormindo, então eles fizeram isso. E o Senhor Jesus foi injustiçado. Pilatos não queria, na verdade ele não estava nem aí sobre Jesus, mas ele não queria manchar a mão dele no sangue de um inocente, porque ele precisava estar bem com Roma e ele precisava estar bem também com o povo judeu. E naquele conflito, naquela situação, ele manda espancar Jesus e ele apresenta Jesus talvez como uma tentativa de eles ficarem comovidos, com dó de um homem todo ensanguentado ali, e dizendo: o que eu faço com ele? Ele é justo, ele não fez nada. E a resposta, provavelmente dos mesmos que aclamavam Jesus como rei na entrada triunfal, a resposta foi: crucifica-o. Mas ele não fez nada. Crucifica-o. E eles trocaram então, como era costume da época, na época da Páscoa, soltaram o prisioneiro, e o Senhor Jesus passa a ser o prisioneiro no lugar de Barrabás. Já é um ensino também para nós. Nenhum de nós é o Barrabás propriamente, mas figuradamente podemos dizer que nós somos pecadores, como Barrabás. E o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. Nós fomos livres para que Ele tomasse a nossa prisão, a nossa punição do pecado. O Senhor Jesus é dado para os soldados fazerem ali um preparativo para a cruz. E o preparativo era o flagelos romano, que era um espancamento bruto, onde eles arrancavam sangue da pessoa, enfraqueciam, debilitavam bastante a pessoa
para ela chegar até a cruz. E lá eles aproveitaram também para fazer algumas zombarias, colocando um manto vermelho, que já era o manto dos soldados, né? Mas para simbolizar que ele era o rei. Você não é o rei de Israel? Então você tem um manto. Mas o rei precisa de coroa. Coloca uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então você vê que é algo premeditado, a não ser que ele já tinha uma coroa de espinho ali, não sei. Mas algo premeditado, porque alguém teve que tecer a coroa de espinho, preparando para Jesus. Então coloca uma coroa. Mas o rei precisa de um cajado, de um bastão, de um cetro, e eles dão um caniço, mas antes de colocar na mão dele, eles dão na cabeça dele, batendo naquela coroa de espinho, fincando no couro cabeludo dele e sangrando e deixando mais debilitado ainda. Então essa era a morte que Jesus sofreu por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Então nós louvamos a Deus por isso, porque na morte dele, no sofrimento dele, nós fomos curados, conforme diz Isaías 53, nas suas chagas fomos sarados. Então nós temos essa alegria de ter um Salvador tão amoroso para nós. E a crucificação dele seria mais uma crucificação dentre milhares que os romanos faziam, mas aquela era especial. Aquela era especial até na disposição das cruzes que estavam ali. Jesus fica no meio e dois malfeitores ficam do lado. Isso mostrando que Jesus está cercado de malfeitores. De um lado, do outro, não há nenhum justo, nenhum sequer. E ambos estavam criticando Jesus, desafiando, zombando. Se é filho de Deus, desce da cruz, se salve a nós também. E Jesus naquela cruz estava cumprindo as profecias de todos e de cada animal que foi morto no Antigo Testamento. Cada animalzinho que foi morto como sacrifício, expiando a culpa do pecador. Expiar quer dizer passar por cima. Deus estava passando por cima dos pecados das pessoas do Antigo Testamento, até que viesse o Cordeiro perfeito, que é Jesus. Com a morte de Jesus, ele está imediatamente anulando toda a morte daqueles animais. Os animais já morreram, mas ele está anulando os sacrifícios de animais como uma possibilidade de ser salvo. Por quê? Agora ele é o único Cordeiro. Não existe mais nenhum Cordeiro que possa fazer o que ele está fazendo agora na cruz, ou seja, carregando os nossos pecados. Antigamente os pecados eram acumulados e essas pessoas iam para o seio de Abraão, como nós já estudamos aqui. Mas agora os pecados, eles estão sendo perdoados, apagados. E dessa maneira, então, Jesus, quando subir para o céu, ele pode levar também essas pessoas que estavam no paraíso, no seio de Abraão. E ele vai levar essas pessoas, e essas pessoas estão com seus pecados perdoados, e não apenas expiados. Pecados que foram deixados para lá, momentaneamente, até que viesse o libertador. Ele é a redenção final para todos os pecadores. O Senhor Jesus não ficou morto naquela cruz. Ele ressuscitou. A palavra de Deus disse que ao terceiro dia, no domingo pela manhã, foram procurar o corpo dele e não estava mais ali. O Senhor Jesus ressuscitou. Na força do poder do Pai, ele ressuscitou. Isso para provar que ele não era um homem qualquer. Aquilo não foi apenas um martírio em que uma pessoa boa, com uma mensagem boa, uma pessoa que pensa nos outros, ele deu a vida pelas pessoas. Não,
Ele é alguém que morreu e ressuscitou, então a morte dele é capaz de salvar o pecador. A morte de um mártir não faz nada mais a não ser dar um exemplo de uma vida dedicada, mas a morte de ninguém pode salvar a vida de outra pessoa, só a morte de Jesus. E a ressurreição foi isso, foi a derrota final de Satanás. Satanás está completamente derrotado. Ele já foi derrotado na cruz, mas a ressurreição é para que não haja dúvida nenhuma. Ele foi derrotado. O Senhor Jesus aparece para as pessoas. Ele teve várias aparições, mais exatamente 14 aparições, só para crentes, só para pessoas que já creram nele durante o ministério. E dessa vez ele aparece para os discípulos. Uma das vezes ele aparece para os discípulos, aliás, algumas vezes, né? Uma vez ele aparece na praia com um churrasquinho com pão com eles. E aqui ele aparece onde eles estavam reunidos. A palavra de Deus deixa claro que eles estavam com as portas trancadas, porque eles estavam com medo dos fariseus, do sinédrio, porque se eles eram seguidores do criminoso, isso faz deles pelo menos cúmplices. E dessa maneira eles estavam com medo. Isso nos mostra que eles criam em Jesus, mas a fé deles era muito limitada. Eles não tinham aquela fé viva que ele falou: eu vou ser preso, vou ser morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. E ao estarem ali, fechados, talvez orando, todos juntos, o Senhor Jesus entra mesmo com as portas trancadas, mostrando que o corpo da ressurreição é um corpo que já não tem mais o limite que nós temos hoje, mas o corpo da ressurreição é um corpo glorificado, é um corpo que não tem mais essas limitações que nós temos hoje. E Jesus entrando uma vez, depois ele veio outra vez. Tomé que tinha duvidado da ressurreição de Jesus, é desafiado a colocar a mão nas feridas de Jesus. E Tomé faz uma linda declaração mostrando que ele creu em Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo. E o Senhor Jesus prepara os discípulos para a ausência dele nessa terra. Ele já tinha dado várias explicações de que ele subiria, mas ele não os deixaria órfãos. Ele mandaria o Espírito Santo. Essa é a única certeza que o crente realmente tem dentro de si, é o Espírito Santo. Se você não tem essa certeza, ou melhor, se você não tem o Espírito Santo, você não tem certeza de nada. Tudo ainda para você é obscuro. Quando você tem o Espírito Santo, não importa se um dia você está alegre, outro dia você está triste, se um dia você está muito animado, outro dia você está cansado. Isso não faz a mínima diferença, porque o Espírito Santo colocado dentro de nós é o selo, é a garantia que você é do Senhor. Dessa maneira nós temos a certeza, cada um que tem o Espírito Santo tem a certeza da salvação. Por que alguns não têm certeza? Porque eles não têm o Espírito Santo? Não, porque eles não têm ensino. O ensino faz toda a diferença. O Espírito Santo, ele não entra no coração do crente que é bem ensinado na palavra de Deus. Não, ele entra no coração de todo aquele que se converte. Mas depois que ele se converte, ele precisa frequentar uma boa igreja, precisa ter o estudo da palavra de Deus para ele saber dessas coisas. Porque a palavra de Deus diz que a sua salvação e a certeza da sua salvação é algo invisível. Ninguém vê. Eu posso mostrar com as minhas atitudes que eu sou um crente. Mas tem incrédulos que são muito bons também. Então você entra até numa dúvida.
será que ele é crente ou ele só é uma boa pessoa, um bom cidadão? O que garante a salvação? O apóstolo João, ele disse que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que de fato nós somos filhos de Deus. Então veja que é algo invisível, podemos usar uma palavra, é algo místico, porque tem um mistério aí. O espírito que você não vê entra no espírito de alguém que você também não vê, e é a prova de que ele é um filho de Deus. Eu sei, porque o Espírito Santo, ele testifica, ele me dá um testemunho, não tem dúvida de que eu sou um salvo. Cada um deveria ter essa experiência, cada um tem essa experiência, dependendo do ensino que você tem e dependendo da confiança que você tem. Agora notem, a salvação não depende da certeza. A certeza é um bônus. A certeza é um prêmio que você tem. Além de ser salvo, você tem certeza que você é salvo. Isso é uma grande bênção, porque isso me dá segurança. Eu não tenho mais preocupação, mas se eu cometer tal pecado, eu deixo de ser salvo. Se acontecer alguma coisa ruim comigo, se alguém fizer uma macumbaria contra mim, nada disso me preocupa. Nada disso me preocupa, porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho agora, que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Então essa confiança que o crente tem, dá para ele a certeza, a convicção daquilo que ele faz. E é muito bom, né? Porque tem muitos crentes, graças a Deus por isso, mas tem muitos crentes que não têm essa certeza. Então eles param num ponto. O ponto é conversão. Aí esse crescimento, essa certeza, convicção, alegria, ele acaba não tendo, porque falta para ele ingredientes. E é bom a gente estar aqui entre os crentes, porque a gente pode fazer essa pergunta para você. Você tem alegria da salvação? Você tem certeza da salvação? Você tem convicção do que Deus quer para a sua vida? Então isso faz a diferença entre um crente maduro e um crente imaturo. Essa é a ascensão de Cristo Jesus. E quando ele estava subindo, ele dá uma ordem para os 12 discípulos, que é uma ordem também que abrange a todos os crentes de todas as épocas e todos os lugares. Ele fala: vão para o mundo e preguem o Evangelho para todo mundo, para toda criatura, toda criatura humana, né? Preguem o Evangelho. E por isso então a igreja tem esse privilégio, essa preocupação, essa responsabilidade de promover a pregação do Evangelho. Você tem que promover. Como que a gente promove? Tem muitas maneiras, algumas até a gente fica meio em dúvida, será que é uma maneira boa de promover o Evangelho? A gente não tem respostas para tudo, mas uma igreja, por exemplo, ela tem que abrir suas portas para que incrédulos entrem na igreja que tem um ensino consistente, como nós fizemos aqui nesses 5 estudos. É uma oportunidade que a gente dá para os nossos amigos, aqueles que não têm a salvação. A igreja precisa enviar missionários. Toda igreja deveria ter essa preocupação. Não é todo mundo que é missionário, mas toda igreja deveria orar a Deus para dar um presente para a igreja. Dá-nos um presente. Qual presente você quer, meu filho? Qual presente você quer? Que daqui levante alguém para ir em algum campo representar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alcançar pecadores onde não tem acesso, talvez, fácil. E Deus levanta. Deus levanta obreiros nas igrejas. E algumas igrejas não têm, mas elas apoiam
obreiros até de outras igrejas, para que eles vão pregar o Evangelho também. Então, tudo isso está incluído nessa mensagem da ascensão de Cristo Jesus. E aqui a gente conclui o nosso estudo, né? Ainda não agora, né? Mas fazendo uma recapitulação do que aconteceu. A nossa conclusão. O que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva marcam a entrada do pecado no mundo. Quando alguém fala para você, se Deus é bom, Ele não permitiria doenças, tragédias, mortes, guerras, se Deus fosse bom. Então não dá para acreditar que Deus é bom. Mas quando você tem a base da palavra de Deus, você diz que Deus criou tudo perfeito, inclusive o ser humano, o homem e a mulher. Mas eles entraram num caminho de desobediência. E com essa desobediência, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E não só a morte, mas até antes da morte, as tragédias, as doenças, toda doença, toda, não tem nenhuma doença que não seja fruto do pecado. Nós não estamos dizendo que a pessoa tem um pecado especial, não. O pecado que ela tem é o pecado de todo mundo, ou seja, de ter nascido um pecador, que já vem junto com a pessoa todas as coisas ruins, e doença é uma delas. Eu não sei explicar porque que alguém tem uma doença mais grave do que outra, não sei explicar, mas esse é o rumo de toda a humanidade. Doença, tragédia, enfraquecimento e morte. E a história de Adão e Eva serve para isso, para firmar esse princípio do pecado passando para todos. Adão e Eva é expulso do jardim e nasce Caim e Abel. Caim e Abel nasceram fora do jardim. O que essa lição nos ensinou é que o pecado traz separação entre Deus e os homens. Ao nascer fora do jardim, isso mostra que eles nascem na maldição. Você nasceu fora do jardim, eu nasci fora do jardim. Isso mostra então que a desobediência de Adão passou a todos, inclusive para os filhos deles. E o assassinato de Caim contra Abel, isso ensina também que Satanás, ele desde o princípio, ele é mentiroso e assassino, conforme o apóstolo João ensinou. A história de Noé e a arca nos ensina várias coisas, mas dentre elas, para nós, os crentes, ensina que nós estamos do lado de dentro da arca. Nós estamos seguros em Cristo. Não há com o que nos preocuparmos. Nós não vamos perder essa salvação, porque o próprio Deus tranca a porta. Você não consegue abrir a porta. Se você falasse hoje, eu não quero mais a salvação, eu declino da minha salvação, pode anular isso daí, você não consegue. Uma vez que você entrou na arca, entrou em Cristo Jesus, o que Jesus é, você é também. Você é formado agora da mesma natureza que Cristo. Você é transformado de glória em glória, segundo a pessoa de Jesus Cristo. Então, mesmo que você quisesse, é claro que ninguém vai querer isso, né? Mas mesmo que você quisesse pular fora da salvação, você não consegue. Você consegue pular fora da igreja, você consegue parar de ler a Bíblia, mas você não consegue fazer Deus te mandar para o inferno mais. Você é salvo em Cristo Jesus. Segurança total. Agora, mas e aqueles que se afastaram, não querem voltar, não é muita folga deles, não? Eu aqui direto na igreja? Não fica com inveja dos pecadores desviados, porque eles estão perdendo, você só está ganhando. Porque nós cremos que quando eles estiverem na glória, se partirem desse mundo, eles vão ter que enfrentar um tribunal. É o tribunal de Cristo Jesus. E Cristo Jesus vai dar uma bronca neles. Mas no céu tem uma bronca? Sim, o tribunal de Cristo é no céu.
e depois na eternidade está tudo bem, mas eles vão receber do Senhor recompensa daquilo que fizeram de bem ou de mal com o corpo deles. Por isso nós precisamos preservar nossa vida, nosso corpo para Cristo Jesus e para a obra dele. Depois de Noé nós temos Babel. Babel nos ensina que o ser humano ele sempre quer desobedecer a Deus. Deus diz: crescei e multiplicai. Ele queria espalhar a sua imagem, a sua mensagem para todo mundo. Sempre assim, espelhar e espalhar. Nós espelhamos a imagem de Deus. Agora Ele quer também que nós espalhemos a mensagem de Deus. Mas eles queriam ficar aglomerados, num canto só, num lugar. Eles fizeram uma torre, na arqueologia chama-se zigurate, já acharam várias dessas nessa região da Babilônia, Mesopotâmia, e elas eram mais ou menos nesse formato, que elas serviam para as pessoas subirem e adorarem os astros, as estrelas. Tudo de ruim começa aqui na questão de religião. A Babel quer dizer confusão. A astrologia começa aqui. Quando pessoas começam a adorar astros, buscar ajuda para a sua vida através do mundo cósmico, do mundo celestial, porque eles estão fugindo da adoração verdadeira a Deus. Quando você tem alguma questão na sua vida, você pede ajuda para Deus, não para o universo, não para as estrelas, mas você pede ajuda para Deus, assim que o crente crê. Mas eles não queriam Deus, e Deus confunde e espalha todos eles. A história de Abraão, que foi sacrificar o filho dele, Isaque, é uma das histórias mais poderosas da Bíblia em relação à morte substitutiva de Jesus Cristo. A morte vicária. Vicária quer dizer substituição. Assim como aquele cordeiro que apareceu, foi colocado ali por Deus na última hora, quando o filho de Abraão seria sacrificado, Isaque, aquele cordeiro morre no lugar de Isaque. Assim também nós morreríamos nos nossos pecados se não fosse o nosso substituto Jesus Cristo. Jesus Cristo foi dado em nosso lugar, e aí nós temos a salvação. Bom, a Páscoa foi o que marca a saída do povo de Israel do Egito. Quando apareceria o anjo da morte entrando em cada casa como a última praga, matando os primogênitos das casas. Mas aquele que tinha o sangue nos umbrais da porta, essa família não teria nenhum óbito ali, não teria morte de ninguém, nenhum primogênito. Mas Faraó, evidentemente ele não ia crer nessa mensagem, e Faraó, ele teve até o próprio filho dele que morreu. Essa Páscoa, ela diz respeito à morte de Jesus. Além da libertação do povo de Israel, ela também está relacionada à morte de Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele que permite nós termos segurança. Então a segurança que nós temos é eterna. O anjo da morte, podemos dizer assim, não vai nos alcançar. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está aquele ferrão que nos cutucava com medo de tudo? Nós não temos mais, porque Jesus Cristo, ele nos tirou o medo da morte. Então você não precisa mais ter o medo da morte. Claro que você tem algum receio quando você vai atravessar uma rua, quando você está doente, você procura uma ajuda médica,
Porque você está sempre tentando prolongar a sua vida. Eu quero viver o quanto eu puder aqui nesse mundo, não é assim? Então nós não estamos facilitando e entregando o nosso corpo para morrer logo. Nós somos contra o suicídio, nós somos contra a eutanásia, tirar a vida de alguém. É só Deus quem faz isso. Mas nós temos a certeza que no momento que chegar a nossa morte, nós seremos protegidos pelo Senhor. Pode ser um acidente. Não protegeu. Não. Os anjos do Senhor estão cuidando e foi a maneira que Deus permitiu, pelo menos, que levasse a nossa vida. Então, a nossa vida para o Senhor, porque nós somos do Senhor. Então, a Páscoa, ela mostra a morte de Cristo Jesus e mostra que é a nossa segurança. E a lei? A lei foi dada por Deus, colocada na mão dos anjos, não na mão de Moisés. E aí os anjos deram a lei para Moisés. A gente descobre isso no livro de Gálatas. Então os anjos foram intermediários da lei de Deus. E a lei de Deus foi dada para o povo de Israel, para marcar para o povo de Israel a sua desobediência. A lei foi o instrumento dado por Deus para provar aquilo que ele já estava falando desde o início. Vocês são pecadores. Não somos não, somos boas pessoas. Querem ver como são? Eu vou montar aqui um sistema legislativo, de lei. Vamos ver se vocês conseguem cumprir. Eles não conseguiram. Ninguém conseguiu cumprir a lei. E isso tinha como objetivo deixar o pecador desesperado. E eu pensei que pudesse ser uma pessoa boa, mas eu não sou. Eu não consigo cumprir a lei de Deus. E com isso, então, o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é levar um desesperado até os pés da cruz de Jesus Cristo e dizer: eu realmente não consigo cumprir. Tanto é que no primeiro dia da apresentação da lei, como que o povo foi encontrado? Em pecado, em orgia. O próprio Arão, o irmão de Moisés, que seria basicamente um líder junto com Moisés para levar o povo, ele deu a ideia de fazer o bezerro de ouro. E ele levou o povo todo a pecar. Essa foi a inauguração da lei. Agora nós vamos ter uma festa, a festa da lei do Senhor sendo entregue para nós. E quando ele chega, não tem uma festa, tem uma orgia. E com isso, então, Moisés, refletindo a ira de Deus, ele quebra as tábuas. Aí recebe outras tábuas da lei e o povo sempre desobedecendo. Deus manda fazer uma casa para ele aqui na terra. Essa casa, chamada tabernáculo, ela representaria Cristo Jesus. As peças que tem aí representam Jesus. O altar do sacrifício representa a cruz que Cristo morreria. A bacia de água representaria a pureza da palavra de Deus que nos regenera, nos lava. Mais para dentro ali havia outras peças e todas elas representando a pessoa de Jesus. Tudo leva à pessoa de Jesus, o nosso Salvador. O levantamento da serpente no deserto, ela também tem um grande ensino para nós. Porque Jesus, quando fala com Nicodemos à noite, ele menciona esse evento. Ele fala: assim como foi levantada a serpente no deserto, assim o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo Jesus, será levantado, mostrando o tipo de morte, que seria uma morte por crucificação. Aquele momento em que as pessoas eram picadas por cobra e olhavam para aquele evento, para aquela serpente, eram curados.
assim também as pessoas que colocam a sua confiança naquele que foi levantado na cruz, eles são salvos. A crucificação de Jesus, estudamos há pouco, né? A crucificação de Jesus é o evento mais marcante do Evangelho, a crucificação de Jesus. É quando o Senhor Jesus se derrama, porque se a vida de Jesus fosse o nascimento, habitar no meio dos pecadores, fazer milagres, ressuscitar mortos, curar pessoas, ser bom para as pessoas, se a vida de Jesus se resumisse nisso, e depois ele subisse para o céu, desse tchau para todo mundo, que vocês sejam pessoas melhores, que Deus abençoe vocês. Isso não seria o Evangelho, isso não seria salvação, porque ele disse que ele veio para dar a vida em resgate às pessoas. Sem a morte não há salvação. Ele tinha que cumprir a morte dele. A palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Então já estava no plano de Deus a morte de Jesus pelos pecadores. E a ressurreição dele é o final da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho ela é sintetizada em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler? Sintetizar quer dizer resumir. O que é o Evangelho? O Evangelho é ir à igreja. O Evangelho é cantar louvores. O Evangelho é ajudar o pobre. Nada disso é o Evangelho. A essência do Evangelho não é nada disso. O Evangelho é uma transformação de vida em que um bêbado para de beber. Uma pessoa com vícios deixa dos vícios. Uma pessoa imoral deixa de ser imoral. Nada disso é o Evangelho. Isso aí pode ser e é o resultado do Evangelho compreendido no coração, na vida de alguém. Mas a essência do Evangelho, ela não tem nada a ver com você. A essência do Evangelho não tem nada a ver com o que você fez, o que você faz, o que você promete para Deus. A essência do Evangelho tem a ver com Jesus. É aquilo que Ele fez por você e não aquilo que você faz por Ele. E o Evangelho está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Alguém pode ler? 3, depois o 4 também. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a essência do Evangelho. Se alguém perguntasse o que é realmente o Evangelho, algumas pessoas diriam, são boas novas. Isso é apenas a tradução da palavra evangelion, que é Evangelho. Essa palavra, literalmente, sim, ela quer dizer boas novas. Mas isso também não fala muita coisa. É uma boa notícia, mas qual é a notícia? A notícia é essa. É uma notícia tríplice, ou seja, uma notícia com 3 partes. E cada parte segundo as Escrituras. A primeira parte qual é? Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a primeira parte do Evangelho. Sem morte de Cristo, não tem Evangelho. A segunda parte do Evangelho é que ele foi sepultado. Sem a sepultura de Jesus, não tem Evangelho. Não podia simplesmente morrer e já subir para o céu. Ele tinha que ser sepultado porque isso ia marcar, noticiar que ele realmente morreu e que ele foi trancafiado lá no sepulcro selado, conforme eles usavam aquelas pedras, né? Então, não tem dúvida nenhuma. Em terceiro lugar, terceiro elemento do Evangelho, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E também
foi testificado por pessoas, inclusive até as pessoas que estavam envolvidas em odiar Jesus, elas montaram um esquema para dizer que foi tudo uma falsidade, mas eles não conseguiram. Tanto é que nós estamos aqui hoje, né? Então o Evangelho ele tem essa essência, desses 3 elementos: morte, sepultamento e ressurreição. Essa é a essência do Evangelho. Não teve a ver com você, teve a ver com Jesus Cristo. Ele entregou a vida dele, ele submeteu-se a ficar 3 dias sepultado, e ele ressuscitou. Não tem nada a ver com você. O Evangelho é isso. Quem crer nessa mensagem está salvo. E logo, o que eu posso fazer que eu perderia a salvação? Nada. Porque não tem a ver com você. É tudo que Jesus Cristo fez e entregou para você. E você creu e você está dentro dessa verdade. E aí tem algumas verdades mais profundas que você fica sabendo depois que você se converte. Se tiver bom ensino das Escrituras, você descobre que quando Cristo estava na cruz morrendo, tinha uma outra pessoa, e não eram os 2 bandidos lá. Quem era a pessoa que estava lá na cruz, morrendo junto com ele? Não na cruz do lado, mas na mesma cruz. Quem era? Eu. O crente descobre isso. Eu estava morrendo com Jesus. Logo, eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo e subi com Cristo, e estou hoje à direita do Pai também, em Cristo Jesus. Maravilhoso isso, né? Essa é a minha posição em Cristo Jesus. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade daquele que não tem a Jesus como Salvador é ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Não adianta as pessoas virem à igreja, a gente convida, mas só vir à igreja não vai resolver o problema espiritual dela. Ela precisa atender àquilo que as Escrituras mandam, ela precisa crer em Cristo Jesus, e a vida dela é completamente transformada, e prova disso, nós que aqui estamos, crendo em Cristo Jesus e vivendo para Ele. Foi uma bênção, né, irmãos? Uma bênção esses estudos. Eles estão aí registrados também, e eles vão servir muito para, quem sabe, algumas outras pessoas. Vamos orar e encerrar o nosso tempo. Senhor, nós agradecemos pela Tua mensagem, a Tua palavra, o Evangelho que transforma vidas. Nós agradecemos por isso. Agradecemos porque Cristo entregou a vida completamente. Assim como um animal era completamente queimado em holocausto, a vida do Senhor Jesus foi completamente entregue. Ele não deixou nada para si próprio, mas entregou por nós. Agradecemos porque a morte, sepultamento, ressurreição, essa essência do Evangelho nos transformou. Pedimos ao Pai que o Senhor transforme a vida de pessoas através das nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, para pregar a Tua palavra. Obrigado por esse grupo que aqui está. Fortaleça a vida de cada irmão aqui. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.